Ei, tive que jogar no 3G porque a conexão via Wi-Fi da Vivo, é bom se dizer, péssima, péssima, horrível. Que coisa chata, viu? Você paga uma internet cara pra você não poder utilizar ela da maneira possível. Eu tô tendo que usar o 3G e aí daqui a pouco o 3G vai todo embora. Paciência. Yarod aqui, deixa eu já pegar logo ele, porque o show é dele, o convite é dele. Deixa eu ver se ele já entra aqui pra gente bater esse. Já fiz o convite. Estão me vendo bem aí, não é, pessoal? Espero que sim. Pra gente bater esse papo. Acordando, esperando só o meu convidado entrar aqui. Já fiz o pedido para ele entrar aqui na nossa live. A gente vai falar sobre humor e a possibilidade do humor como uma possibilidade terapêutica nesse momento. Mila! Tô vendo Mila aqui. Linda e maravilhosa. Esperando o Yarod entrar. Já fiz o pedido, viu, Yarod? Fale aí, dê sinal de vida. Nelson Borges. Marconi na pomba dos Donzelos Anônimos. Mentira, tá aqui também. Massa. João Passos. Samson, ele tá dizendo que a imagem tão boa. Pois é, mas é 3G, cara. É 3G. Meu 3G acabou ontem. Aí eu acabei de colocar 400 megas. Aí, ó, e a Arud não conseguiu entrar. Qual foi o problema? Deixa eu ver aqui qual é o problema. Deixa eu tentar de novo aqui, fazer pedido de novo a ele. Pronto. Fiz o pedido de novo, viu, Arud? Aí. Pronto, meu amigo. Finalmente. Pronto, aí você puxa e aí eu entro, tá bom? Com você a Rapaz, bola. ficou uma coisa tão estranha, porque eu me sinto agora como convidado, cara. É. Mas, assim, é, eu acho que é uma relação, então não existe convidado, existe uma troca que vai ser uma troca dialógica. Primeiro, eu queria muito agradecer por você ter aceitado o convite, tá? Eu fiquei muito feliz mesmo. Como eu falei, quase eu caio da cadeira, eu estava no meio do atendimento quando apareceu sua mensagem lá. Eu fiz, quase eu caio da cadeira. Mas, assim, Que me sinto massa. honrado mesmo. Primeiro porque eu estou conversando com um grande ator baiano, né? E a gente precisa preservar mesmo a qualidade que temos aqui na nossa terra. Não é à toa que sai do Nordeste os grandes humoristas. Só que eu não encaro você somente como um humorista, tá? Eu acho que você é multifacetado, suas crônicas são fantásticas, sua visão de atuação ela é ampla. Então, eu fico encantado com a sua forma de transmitir o seu conhecimento, tá? Então, parabéns. Eu que me sinto honrado, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Cara, quando eu pensei em falar sobre isso, foi porque eu estava lendo algumas coisas sobre psicologia das emoções, como você falou, só que o que me chama mais atenção é a questão do humor de fato, a questão da veia cômica, como ela nos atinge e como atinge os pacientes. A gente pode vir para a história com o Dr. Hunter, né, o Pat Adams, como ele começa a englobar dentro dos tratamentos com pacientes dentro dos hospitais a questão do humor. Então, eu queria trazer isso para essa dialógica, certo? Então, me fala um pouquinho da sua história, para a gente começar já a caminhar pelas vertentes, ou não. Massa. O que é interessante bem, como eu tô na minha terceira live dessa semana e geralmente sempre pedem a minha história de início, e aí eu percebo que quando eu começo eu falo muito, aí fica uns 15, 20 minutos eu contando a minha história. E eu desconfio que exista aí muita gente que já viu as lives anteriores, então eu vou por outro caminho, Sim, que é mais próximo, inclusive, da nossa história, porque quando uma das razões de eu fazer teatro era porque houve uma época na minha vida que eu achava que eu faria psicologia, né? Eu comecei a ler, lá para meus 14, 15 anos, eu me interessei muito por algumas escolas, aí li Freud, li Jung, li Adler, depois acabei caindo de ver na psicologia da bioenergética, Alexander Lowen, Reich, peguei um pouquinho disso tudo, né? E em algum momento
Quando eu comecei a fazer um grupo de teatro amador, quando eu tinha 19, 20 anos, que é o Fora de Cena, que eu vi até Marconi Araponga aí, que era um dos integrantes, eram 5 ou 6 pessoas, nós fizemos teatro durante 2 anos, teatro amador, mas nesse processo a gente acabou descobrindo que queria viver de teatro. Então a gente resolveu fazer vestibular. Na verdade, desse grupo, na área de teatro, algumas pessoas foram para dança, mas de teatro ficamos eu e Marconi Araponga, e a gente entrou de vez nessa área. Fizemos muitos espetáculos, alguns espetáculos juntos, e em algum momento eu percebi que meu tesão de fazer psicologia seria suplantado por fazer teatro, pensando assim, olha, enquanto a psicologia ela trabalha um paciente de vez, o espetáculo teatral ele trabalha no atacado. Perfeito. Ou ele é mais, ou melhor, ele abrange mais pessoas. Obviamente eu estou falando isso de maneira poética, que não é a mesma coisa do processo terapêutico propriamente dito. Mas os espetáculos teatrais que eu fiz, e depois boa parte do material de audiovisual que a gente trabalha, que eu trabalhei e trabalho até hoje, ele tem esse aspecto terapêutico, vamos dizer assim. Porque se a gente for observar o conceito tradicional de neurose, que é você agir da mesma maneira para situações diferentes, você vai sempre repetir, vai sempre estar fechado naquele ciclo, naquele padrão. O fazer teatral, eu vou falar da comédia, mas isso você pode aplicar ao teatro. O fazer teatral, o produto teatral, ele é uma realidade dada, uma realidade fictícia apresentada para que você assista, se identifique ou não com aquilo, e a partir daí você produza algum resultado de prazer, ou prazer estético, ou prazer intelectual, ou ambos. A realidade que nós vivemos, a realidade dada, a realidade que a gente convive no dia a dia, ela é uma realidade também artificial e também inventada, que a gente é obrigado a se colocar nela para poder sobreviver. A arte, ela chega e te diz, existem outras realidades. Essa é a realidade dada, que você acorda de manhã, vai para o seu trabalho, faz um jogo social, você se relaciona com as pessoas que você ama, que você odeia, que você é indiferente, chega à noite, a realidade dada lhe dá TV, lhe dá internet, lhe dá celular, lhe dá aspectos sociais que você tem que se comportar, e você acredita nisso como se fosse realidade. Aí vem a arte e apresenta outras realidades, outras formas de comportamento, outras formas de lidar com a vida. E nesse sentido, o teatro ele é mais interessante porque a nossa visão de tela é a visão da reprodução dessa realidade dada. Sim. O teatro, ele meio que inverte isso. O teatro, a depender do cenário, do texto e da interpretação, a realidade dada é completamente diferente do que você vê no dia a dia. Aí, voltando para o aspecto terapêutico, enquanto a terapia ela tenta tirar você da neurose, que é o comportamento idêntico para situações diferentes, em algum nível a arte vem e lhe dá modelos de comportamentos em que você não tem como reagir da mesma maneira. Então, há um processo aí terapêutico, mesmo que mínimo, do espectador teatral, que é apresentado uma realidade ou a realidades diferentes, que ele precisa se posicionar a favor ou não. E a depender da neurose dele, ele pode até criar um start diferenciado de comportamento, outro que faça com que ele saia diferenciado mesmo daquele espetáculo. Eu estou falando de espetáculo, mas isso se aplica à música, se aplica ao cinema, se aplica a várias formas de representação e de desconstrução do real. A arte, ela transcende, né? Exato, exato. Desde a antiguidade, a arte ela denota as nossas próprias, a nossa realidade, a nossa emoção. Então, ela transcende aquilo que, como você falou, né, o aspecto muito enrijecido da própria neurose. E eu fico pensando, vocês têm conhecimento ou vocês têm consciência de que vocês atingem um público dessa forma? Olha, eu acho que
vou até aproveitar para juntar com uma pergunta que foi escrita aqui. Você acha que o teatro depende de um conhecimento acadêmico? Acho que é essa a pergunta. É isso? De um conhecimento acadêmico, Isso, ou sentir que já como é? Se é válido, que é um pouco isso que você está perguntando também, né? Mistura um pouco. Eu vou tentar responder as duas perguntas. Eu acredito que o artista, ele sente isso muito mais do que racionaliza isso. O artista, de maneira geral, eu acho que ele percebe que o que ele vai fazer é transformador. Mas aí é que tá, o risco e o prazer e as facilidades da arte. A arte, eu vou falar, já que a gente está falando de humor, o humor, historicamente, ele tem como objetivo desconstruir a realidade para que você observe ela e, a partir daí, você ri, dê uma risada. Por exemplo, e aí, respondendo a pergunta da pessoa que escreveu, que eu não lembro agora, a realidade dada é essa aqui. Uma pessoa andando, certo? Isso aqui é uma realidade dada. Eu posso chamar também de padrão. Esse é o padrão. Perfeito. O humor, ele vem aqui e faz isso. Ó. Ele faz a pessoa tropeçar. E aí você vai olhar de maneira diferenciada para quê? Exatamente. Então, o humor, ele é a queda. O humor é a quebra do padrão. O humor é a pessoa falando aqui, de repente, fazer uma careta. Para que a pessoa se assuste e observe aquilo de maneira diferenciada. O artista, ele naturalmente faz isso. Ele sabe que com determinadas gags, determinadas desconstruções do real no seu discurso, ele vai provocar riso, porque aquele indivíduo vai observar aquela realidade, vai ver ela de forma diferenciada e isso gera riso. Só que esse riso, ele pode gerar um riso de reconhecimento, como também um riso histérico, de não reconhecimento. Não sou eu fazendo aquilo, é o outro. Porque, diferentemente do drama, o drama, ele exige que você... Ele acaba fazendo com que você se identifique com o personagem e você segue com ele. É o que Aristóteles chamava de provocar terror e piedade. Por quê? Porque no drama você se identifica com o personagem, você passa a ser o personagem, você segue a aventura daquele herói, e se aquele herói morre ou perde alguém que ama, você morre com ele. Você vai ficar com muita raiva, vai provocar terror das pessoas que estão contra o herói, ou piedade, né? Porque você vai padecer junto com ele, com a vantagem de você não morrer junto, com a vantagem de você não perder os entes queridos. A comédia, ela lhe dá uma interpretação, lhe dá uma identificação razoável, mas ela chega um momento que ela pode fazer assim, ó, não é você. E é por isso que você vai rir do gay se você não for gay. É por isso que você vai rir do negro se você não for negro. É por isso que você vai rir da mulher, da nega maluca, do pateta que toma porrada. Porque você não é com você que acontece aquilo. Nesse sentido... Exato. Então você não... você tem uma postura meio que psicopética. Eu não tenho certeza do que eu estou dizendo, porque até agora eu disse o que eu sei academicamente. Aí já vou dar um pulinho. Eu acho que talvez você tenha uma relação meio que de psicopatia, porque não há empatia. Você não se coloca no lugar. O prazer é de ver alguém que não é você em sofrimento, não, mas assim, você não sofre. Você vai para o riso histérico. Nesse sentido, a comédia, ela pode simplesmente reforçar preconceitos. A comédia, pode ser utilizada, na verdade, e ela é utilizada, se a gente olhar para o passado, apenas como um elemento de revista, no sentido de observar a sociedade, e ela ser apresentada com seus preconceitos para que ele se mantenha. Então, isso hoje está sendo muito discutido, talvez não com esse grau de consciência. Sim. Mas você hoje, é muito difícil você ver piadas das... Oi? Não ouvi, perdão. Mais na questão da bandeira, né, de política, né, para ter cuidado com determinadas coisas e não no impacto Exatamente. que essa piada vai causar. Exatamente. Por quê? Porque quem estava sendo ridicularizado sempre sofreu, sempre percebeu isso. Mas hoje, quando você olha para as piadas da década de 70, 60 e você for para trás, aí você vai ter um grupo de piadas que discute a sociedade, que é muito comum hoje, discutir os padrões da sociedade, onde a gente está nesse momento histórico,
e a gente tinha os padrões que apenas repetiam. E aí você vai ver muito piada, colocando a mulher na cozinha, muita piada, em que o gay é colocado como o equivocado, muita piada dos três negros com o papagaio. Essas piadas, elas, na verdade, não discutiam nada. Elas apenas reforçavam o padrão comportamental daquela época. Então, o humor também tem essa função. O outro, né? Exato. E aí a gente tem toda essa discussão do que a gente vai chamar de politicamente correto, politicamente incorreto, que, a meu ver, está muito nessa linha, assim, no lugar comum do que a nossa geração e gerações anteriores olhavam um grupo de piadas que vai para essa linha e o outro que vai pegar quem está no poder, né? Vai pegar os senhores do poder e colocar eles no lugar da piada, para que a sociedade comece a observar o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Você acha que tem que haver... Eu acho que eu respondi, desculpe que eu dei uma viagem, eu respondi a pergunta. Eu acho que você pode não ter respondido, mas que todo mundo viajou junto com você, meu cara viajou. Ou seja, eu acho que tem consciência, mas essa consciência acadêmica... pronto, só para fechar. Essa consciência acadêmica existe, mas eu não acredito que ela seja essencial. Um artista nato, ele não passa por... A gente está aqui observando a comédia, né? Tentando destrinchar e tal, mas o artista em si, ele não precisa disso, né? A arma dele, o instrumento dele é o corpo, a voz e essa visão poética do mundo que ele traz e ele exercita no fazer. Esse raciocínio, eu acho que ele não é necessário. Mas você acha que isso aí pode influenciar negativamente no humor das pessoas? Caso interfira em um ponto neurótico daquele indivíduo? Por exemplo, uma pessoa que sofre de depressão, ouve uma piada sobre depressão. Você acha que isso aí pode influenciar negativamente nessa pessoa? Ou pode arrancar ela do lugar? Eu acho que são dois caminhos, né, muito, muito próximos. Ultimamente, a gente está tendo até uma certa desmistificação da depressão em alguns artistas, ou melhor, algumas personalidades estão vindo a público e se colocando em relação a ela. Eu tenho um espetáculo que eu faço com Maurício Ramos, que é um grande parceiro meu, que se chama Help, a comédia da autoajuda, onde a gente tenta trabalhar justamente várias áreas do autoconhecimento e também de como isso hoje ele é comercializável, né? Comercializável, acho. É um termo meio estranho. O professor Pascoal não está aqui, cara. Pode ficar exato. Se for neologismo, me dê licença para usar. Então, nesse momento que a gente está, a discussão da utilização da piada como elemento terapêutico, ou melhor, sempre foi, só que não era consciente. Tá mais consciente. Eu, por exemplo, estou com um espetáculo que lida com isso. Mas eu acho que individualmente varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, existem pessoas que podem ter alguma doença, por exemplo, tá na plateia, tá assistindo o espetáculo, e a pessoa que tá no palco faz uma piada sobre a doença da pessoa. Pode ter várias, né? Desde de HIV a situações de câncer, por exemplo. O mal de Parkinson. Porque é muito comum. Pode ser, é muito comum. Então, pode ser que individualmente isso atinja a pessoa de uma maneira não muito positiva. E pode ser que o restante da plateia receba isso, porque não é com eles, eles não estão nem aí. Essa é uma discussão que não vai terminar sobre a forma como aquele artista vai lidar com aquele evento. Então, isso vai mudar muito de lugar de fala. Eu tenho meu lugar de fala sobre isso, que é uma tentativa de atingir ao menos possível, negativamente, mesmo que seja uma individualidade. Mas eu não sei se isso é possível.
Mensurar, né? Porque no momento que eu tento fazer com que a plateia seja o menos atingida possível, que eu chamo do trabalho politicamente correto, pode ser que uma pessoa na plateia diga, me atingiu negativamente porque eu odeio politicamente correto. Eu vim aqui para dar risada sem essa preocupação. E aí, de repente, a gente não vai conseguir atingir todas as pessoas. No entanto, eu prefiro esse caminho, que é de tentar fazer com que eu consiga produzir entretenimento sem que eu pegue o que a gente vai chamar de minoria, sem que eu pegue pessoas que possam sofrer com isso. Mas eu acho isso muito difícil, sabe? Acho que a gente acaba, sim, em algum momento, isso, qualquer produto teatral, vai ter alguém insatisfeito, seja no menor nível, que é não achei a piada boa, quanto no aspecto da negatividade. Mas eu tento sempre entender, assim, um olhar histórico, aonde mais se ia, que aí é a questão da piada machista, né? Da questão da mulher, da questão do negro e da questão da sexualidade das pessoas, que é um lugar comum para você fazer piada. É um terreno fértil, né? É um terreno fértil porque é considerada a minoria, a maioria não... É aquilo que eu falei no início, né? Como a comédia ela tem essa não identificação de você rir do outro e não de si mesmo, o outro não é você. E como a maioria econômica, não é nem a maioria quantidade, mas a maioria econômica é branca, heterossexual e de classe média, esses indivíduos não são atingidos na comédia. E sim o que eles consideram como equivocado, que é a mulher dele, o filho dele, o cara da esquina que trabalha para ele, é preto, o cara que é afeminado, e aí vai, assim, durante muitos anos, esse é o lugar do comum da comédia, que é do homem branco da classe média, que não é atingido. E se for atingido, olha só, aí o negócio fica mais embolado ainda. Porque se ele for atingido, ele é atingido sob a perspectiva do corno. Ou seja, assim, o cara é corno, a masculinidade dele é atingida, a simbologia do provedor é atingida. Por quê? Porque ele é corno, porque ele vai chorar, porque ele vai virar. E vem sempre a questão do elemento feminino como algo ruim, né? Ele vai chorar, ele vai virar mulherzinha, ele vai ser faquinho como uma mulherzinha. Ou seja, é um terreno fértil para a gente, quando tem a gente como humorista, com muito de se desfazer, como o universo ainda, o horizonte de piadas ainda precisa retrabalhado muito. Aí vem o idiota que coloca Bolsonaro 2022, deve ter 18 anos, né? É o tipo que precisa ser revisto, entendeu? É o tipo de comédia e que a gente precisa olhar para essas pessoas e dizer, gente, peraí, calma lá, essa realidade dada, ela é muito conveniente para vocês, né? Eu gosto quando você traz essa questão do olhar individual, porque a subjetividade ela é democrática, mas às vezes ela se torna ditatorial. Quando você fala assim, olha, meu olhar é rígido, pronto. É com o outro que está acontecendo, não está acontecendo comigo, porque há uma cisão, um rompimento ali da empatia. Como o riso, ele é a única reação emocional que não é aprendida. É uma relação, é uma expressão emocional que é inerente ao homem, é a primeira que acontece desde a criancinha. Então, provavelmente, não seja, nem seja, o Alan, a questão de uma psicopatia. Talvez seja natural o rir, porque é a única emoção que não é aprendida ao longo do tempo. A gente já nasce rindo. Então, a subjetividade desse riso que precisa ser visto. Por que eu ri do gay? Porque isso me satisfaz, ver o outro sofrer. Aí entra a questão do processo da individualidade, da democracia, da subjetividade, ou a ditadura da subjetividade. Entende? Quando eu vejo no consultório, eu tenho pessoas no consultório que são difamadas por causa das suas posições. Tá ouvindo? Das suas posições.
Eu acho. Tô ouvindo você. Voltou na sua voz. Deu uma A gente tava travada falando, aí. a gente tava falando mal de você aqui, cara. Opa! A gente tava falando mal de você. Tava muito bom. Alan? Voltei. Opa, Voltei? tu voltou. Voltei. 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 Falando, e eu Sim, tava você estava mostrando, falando. eu inverti a câmera e a galera tava vendo a bagunça da casa. Putz, caramba, Oh, que meu Deus! É, caiu lá. sim, você estava falando da A questão do questão riso do riso e e do como ele impacto. é culturalmente aprendido, não é isso? O riso, ele não, o riso ele é inato do ser humano. A gente já nasce com o mecanismo do riso. As outras emoções, elas são aprendidas. E aí eu estava fazendo um recorte com uma paciente minha, que ela chegou no consultório extremamente deprimida. Eu te contei rapidamente esse caso, e ela estava num processo de autoimagem. Quando eu fiz uma piada, mas não com ela, uma piada relacionada a essa questão da autoestima dela, não dela. O brilho no olhar dela, o Alan, foi impressionante. Porque ela conseguiu, acho que, se enxergar de uma outra forma. Então, eu acho que quando a gente traz esse humor de uma forma mais cuidadosa, mas isso aí, obviamente, que é dentro do consultório, tá? Dentro do palco, de um palco não tem esse controle. Você dá liberdade ao outro de escolher se vai rir de si mesmo ou se vai permitir que o outro ria dela. Perfeito, perfeito. Porque ela começa a se... você falou a questão do lugar, no lugar de fala. Quando você ri de mim, eu estou sendo oprimido. Mas quando a gente junto do problema, eu estou no controle. Eu permito que você ria de mim ou comigo. Eu não consigo entender porque antes do corte o impacto. Mas eu penso muitas vezes que assim, o estado de humor, quando é bem usado, principalmente dentro do consultório, ele alavanca o estado emocional do outro. Porque o que é o riso? O riso ele determina a endorfina, que é a ausência, é a deficiência de um deprimido, por exemplo. Ou seja, artificialmente, a partir de uma piada, você lança no outro aquilo que está faltando. E aquilo ali é uma Perfeito. mágica. Cara, é uma mágica. Eu lembro da época de faculdade que falava assim, quando você atender um paciente com depressão, você chega perto dela. Mas muito pelo contrário. Quando você atender uma pessoa com depressão, você tira ela do lugar da deficiência, que é essa substância, e você coloca outra substância. Então, assim, é difícil. Tem vários pacientes meus aqui. Tem vários pacientes aqui que sabem que eu rio muito. Eu gosto de dar boas risadas. Então, eu acho que Interessante isso. Quando você fala de... você coloca uma outra substância, que no caso é a endorfina provocada pelo riso. Você sim. provoca isso externamente, né? Sim. E eu pensando E nisso olha que assim Fale. de uma forma micro, imagine vocês de uma forma macro. Pois é isso que eu fico pensando, como o riso, ele traz... Aristóteles, em A Poética, a gente que trabalha com escrita, a gente usa muito Aristóteles. Ele escreveu a Poética há, sei lá, 550 anos antes de Cristo,
E é um texto que até hoje ninguém conseguiu contrapor, assim, olhar e dizer tá errado, entendeu? Isso é muito interessante. Porque ele lançou alguns pressupostos, e um deles é essa questão da identificação, que, assim, Hollywood usa isso até hoje, entendeu? Tudo que é escrito hoje pode não saber, mas passa por Aristóteles. E ele fala que a identificação, no nosso caso, que tem a plataforma teatral ou audiovisual e alguém assistindo, você assiste, você se identifica. A partir do momento que o artista tem esse controle sobre a identificação, é a identificação que vai fazer com que eu possa transformar ou não você como espectador. E no caso da comédia, pelo entretenimento. Então, pensando mais em filmes, por exemplo, que foi esse canal de comédia, que foi pioneiro, né? Há 2, 3 anos atrás, que explodiu e todo mundo assistia, tinha Psyche Mota. Qual é o grande achado desse produto? Ou desses produtos, que hoje a gente tem vários, né? A gente tem uma regionalização muito grande. É só a gente pensar que até o advento da internet, a gente tinha uma produção audiovisual que era muito eixo Rio-São Paulo. Então, era a visão da produção de roteiristas e diretores que tinham aquela visão de mundo, carioca ou paulista, e olhava para o Nordeste e dizia, olha só como o baiano se comporta. E aí faziam novela sobre baianos. Mas não é o baiano, exato, e não é o baiano, é como eles observam o baiano. Eles olhavam para a região sul, olha só como é a região sul. Olha só como é o Amazonas, olha só como é o interior da Bahia, ali, a região de Mato Grosso. A internet, ela cria vários produtos regionais, aonde os artistas regionais começam a produzir coisas sobre a sua própria realidade. Então, a gente começa a assistir a gente. Isso muda completamente, primeiro, a forma como a gente entende comédia, porque agora é a nossa comédia, e também, do ponto de vista da autoestima da coletividade, é outra história. Porque a gente começa a ver na tela, e é uma tela que não é mais a tela da televisão, é a tela do celular, é a tela do computador, a gente começa a se assistir. E isso muda significativamente a forma como a gente se vê também nessa realidade dada que é a sociedade, que é a social. Eu uso muito meu filho como exemplo. Meu filho, ele tem 10 anos, ele assiste muita internet, como qualquer criança, mas a minha referência de comédia, quando eu tinha 10 anos, é completamente diferente da dele. Porque a minha referência de comédia era Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Aonde a perspectiva do homem negro era muito assim, do homem cachaceiro, no caso de muitos. Adoro. Mas é o olhar de hoje sobre eles, né? Não é a gente falando... Melhores. Oi? Eles dois são os melhores. Exato. Mas, querendo ou não, a gente olhando para o passado, porque as piadas dos Trapalhões não podem mais ser ditas hoje. Se você assiste, sim, você vai ver tudo aquilo que a gente diz assim, poxa, isso hoje é assim, alguém vai dar risada, mas um grupo que não se reconhece ali não vai gostar. O meu filho, ao contrário de mim, que assistia Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, ele assiste Desocupados. Desocupados é um canal que hoje já tem, sei lá, 3, 4, 5 milhões de inscritos. São 10 garotos do canal do bairro de Itinga, e que cada episódio eles reproduzem eventos de brincadeiras infantis de garotos da periferia. E sob uma perspectiva que você não vê na televisão. Primeiro porque na televisão você não vai ver meninos tantos meninos daquela cor na televisão. E segundo, se vê, vai ser sempre sob uma perspectiva da marginalidade, dos problemas sociais que envolvem jovens da periferia. E Desocupados não tem nada a ver com isso. É entretenimento puro que a gente vê nas periferias o tempo todo, só que a gente não vê na tela. Então, o meu filho, ele vai crescer e quando chegar na minha idade, a referência de comédia dele é ele se vendo na televisão. É completamente diferente. Eu não vejo pessoas com minha estética na televisão como adulto, imagine. E o meu filho, a referência dele toda é diferente. Ele vê pessoas idênticas a ele. Quer dizer, a internet,
Ela mudou. Ô, papai, coça aqui a minha cadela. Não sei se vocês estão ouvindo um ronronar, é a minha cadela coçando as costas aqui. Ali, ó. Ali, ó. Então é isso. Antes, você estava falando da questão da criança, né, do seu filho. Exato. Falando sobre essa questão na verdade, eu desenvolvi isso a partir do que você falou, de como, ao provocar o riso, você consegue gerar um tipo de produto químico em seus pacientes que vai resultar numa mudança de comportamento a médio e longo prazo. E eu acho que a comédia ela faz isso, mas ela faz isso na política de massa. Ela faz isso com várias pessoas ao mesmo tempo e que vai mudando para melhor ou para pior ao longo dos anos. Vamos pegar, por exemplo, a Nega Maluca, que hoje é impensável de se fazer na televisão. Mas antes a Nega Maluca era um produto, né? Inclusive... exato. Mas eu não vou falar nem o blackface, que ele tem ainda uma coisa que é generalizada. A Nega Maluca não. A Nega Maluca era uma figura que era espetacularizada. Ou seja, tinha festa de aniversário que uma mulher negra, a pessoa se vestia de uma mulher negra. Eu estou falando de coisa que acontecia há 10 anos. A pessoa se vestia de mulher negra, como se a mulher negra fosse um ser espetacular, no sentido de ser exótico, estranho. Uma mulher de perna grossa, bunda grande, cabelo crespo, a pessoa se vestia e dizia nega maluca, porque uma mulher assim é maluca, não é um ser humano normal, não é uma pessoa que você vê na rua. E, gente, eu não estou falando do Brasil, não. Eu estou falando de Salvador, a Alma Negra. Uma cidade onde de cada 10, 8 são mestiços. Aí você via, para você ver como estava no imaginário da gente, como algo normal. Você via a festa cheia de gente preta com a nega maluca. Quer dizer... Mas aí entra a questão da subjetividade, né, Alan? A subjetividade, eles se permitem ali. Agora, vai um homem branco fazer esse tipo de espetacularização da cor negra ali. Vai sair complicado. Mas veja, para você ver como a realidade dada não é o real, até porque o real não existe. Porque é fácil você identificar isso se você for numa festa onde tem várias pessoas brancas e aí você tem alguém lá imitando a negra maluca. Mas a realidade dada imposta é tão louca que você é visto em Salvador, aonde festas de repartição, aniversário, aonde as pessoas são negras e tinha uma negra maluca lá, recebendo o pessoal, fazendo festa. Ou seja, naquele ambiente também, uma pessoa como aquela era considerada espetacular, porque simplesmente a massa foi educada a isso. Foi educada através do entretenimento a isso. Aí hoje eu acho que pelo menos eu acredito que não exista mais. Uma nega maluca aqui em Salvador é uma coisa louca, não existe, né? Mas por quê? Porque a gente volta nisso, né? A comédia, ela reforça valores. Valores que necessariamente não são nem bons nem ruins. Mas a nega maluca é um elemento de comédia que, pelo menos nos últimos 70, 80 anos, era visto como elemento de comédia. E hoje já é visto como elemento reforçador de um preconceito, né? Peguei um exemplo que pode se aplicar a formas ou a fórmulas de piadas que hoje já são assim, elas não foram extintas. Elas continuam. E acho que não vão ser extintas. Por exemplo, eu tenho meu grupo, eu servi o Exército. Então eu tenho meu grupo dos meus colegas que serviram. Homens, 44 homens, falando num grupo de WhatsApp. A piada viado, mulher, as imagens, a qualidade do produto ali, que inclusive eu eventualmente participo, criticando ou não, vai dizer que não existe? Eu vejo lá, a gente ainda pensa como garotos de 17, 18 anos, misoginia, homofobia em alta lá, em alta. E essas pessoas já têm 45 anos, como eu. E vão fazer 60 nessa pegada, não vai mudar. E os filhos deles e os meus filhos talvez reproduzam isso. Então, assim,
não é uma coisa estática, a sociedade mudou. Vai depender muito da classe social que você está falando, do gênero, daquele grupo do gênero que está falando, da educação acadêmica ou não de que você está falando. Então, eu fico até um pouco preocupado com isso, ou pelo menos curioso, porque quando eu falo que as coisas mudaram, talvez ela seja muito ainda assim, ainda muito na superficialidade. Por exemplo, a TV aberta já não faz mais isso. A internet, quando faz isso, no alto as pessoas reclamam. Mas se você desce mesmo para, em termos de classe social, aí você vai ver ainda que, tanto é que os feminicídios que o digam, os ataques às sexualidades que o digam, independente da classe social, inclusive, quando você vai para o dia a dia, né, quando você sai na rua, você faz a piada, pode ser a piada pior que seja, você vai ver um grupo de pessoas rindo, né? Isso explica provavelmente muito do nosso momento social, do nosso momento político, que esse tipo de piada, que educadamente eu critico, ela faz parte do dia a dia de muita gente, né? De gente que está no poder, o que isso que é mais louco, né? Mais punk. Quem foi sua maior influência, Alan? Olha, eu tenho muitas influências. Eu não tenho um nome só. Porque uma coisa legal, você é a primeira pessoa dessas últimas entrevistas que eu tenho, que não me chama primeiramente de humorista. Porque, por incrível que pareça, eu sou humorista do ponto de vista prático, né? Algumas das minhas práticas são de humor, mas eu não me vejo como humorista. Eu me olho no espelho e não me vejo como humorista. Porque eu não comecei com humor de verdade, né? Pelo menos como artista de humor, artista de tela, artista de teatro. Minha área é a crônica, né? Eu sou cronista, escrevi muitas crônicas, e aos poucos eu fui migrando para o teatro, e do teatro para o audiovisual. E algumas das minhas críticas, das minhas crônicas, elas têm uma influência muito grande de Drummond, de Manuel Bandeira e Machado de Assis, que são, principalmente Drummond e Machado, que são as minhas maiores influências da escrita, são existencialistas por natureza, né? O Machado pelo realismo, onde a felicidade não é nem discutida, mas apenas buscada, e Drummond, que é ateu mesmo, assim, comunista, vamos dizer, meia boca, que tem um desalento muito grande, né, com o mundo. Olha o mundo e fica assim, espantado assim, o mundo não tem sentido. Então vamos criar sentido para ele. Então essa é a minha influência escrita. Quando eu vou para o teatro, e aí eu tenho as influências bibliográficas, né, que é Brecht com o teatro didático, Stanislavski com o conceito de identificação, Aristóteles, eu tenho toda essa influência, mas e o trabalho de ator propriamente dito, que aí eu tenho influência de Aguinaldo Lopes, que é a pessoa que me forma como ator. Aguinaldo Lopes é um ator da velha guarda, é um ator que tem uma empresa que é a Aguinaldo Lopes Produções, que faz dramaturgia para treinamento através do teatro. E foi aonde eu aprendi a ser ator, foi com ele, não foi com a escola de teatro. Porque na escola de teatro a minha formação é de direção teatral. Então sou formado como ator, meu pai no teatro como ator é Aguinaldo Lopes, que me deu assim realmente a régua e o compasso para interpretar. E do ponto de vista da direção, aí eu tenho a minha grande influência, maior influência, além de Aguinaldo Lopes também, como diretor, é Fernando Guerreiro, que eu conheci quando eu fiz Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia, em 2007. Ele me convidou para ser ator, fazendo o Anjo Gabriel. Aí fiquei, de 2004 até 2007, fiquei 3 anos com esse espetáculo. E a partir daí, com essa influência, eu fazia licenciatura em teatro, por conta dessa influência, vendo o trabalho de Guerreiro em Vixe Maria, eu acabei optando por mudar meu curso, me formar em direção teatral, e tive a felicidade também de escrever para ele, né? Tem um texto que foi indicado a melhor texto, inclusive, que é De um Tudo, que tem direção de Guerreiro.
Então, eu fiz vários trabalhos com o Fernando Guerreiro, observando fazer o teatral dele. Então, eu tenho muitas influências mesmo. Como roteiro, que eu trabalho muito com o roteiro para cinema e para TV, eu tenho influência direta de Orlando Senna, que é um grande nome do audiovisual brasileiro. Fiz cursos com ele também, então, minha grande referência. Engraçado quando você fala assim, você é o primeiro entrevistador, né? Vamos colocar assim, porque eu sou muito bom como entrevistador, cara, mentira. Que não me chama de humorista. Porque eu não me vejo, quando a pessoa fala humorista, eu fico, é verdade, eu sou humorista. Eu acho que vende o produto do humor. Você é um ator que produz o humor naturalmente. Me permita voltar alguns anos atrás do Mais Um Filmes. Sim. Se você permite, eu perguntaria de qual é o vídeo que você mais gosta? É o da pizza. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, toda vez que eu acesso a alguns vídeos, esse é o primeiro vídeo que eu vou no Mais Um Filmes. É da pizza. E ali você... E ele é muito natural. Ele é muito tranquilo. Porque o humor, ele é um estado de espírito. Fazer humor é um estado de espírito. Se a gente for pegar os grandes atores, assim, algumas referências para mim que eu gosto, como Robin Williams, Jim Carrey, Ben Stiller, são caras que você, fora do enquadre do cinema, eles são o oposto daquilo. Cara, e você citou... Fazer humor. E você citou, só antes de entrar nisso que eu ia falar, interessante que o vídeo da pizza, ele surge depois de uma gravação de um outro vídeo, e a gente pediu a pizza para poder comer. Mas aí ali surgiu a ideia de fazer o vídeo. Então, ele é um vídeo que ele foi feito todo no improviso, e ele foi assim, na verdade, ele era um vídeo que a gente, na hora, era de segunda classe, porque a gente não se preparou para ele. Ele falou assim, sobrou tempo para gravar, comprou pizza, vamos gravar. E o outro vídeo, que eu nem lembro qual foi, não teve essa repercussão interessante, né? Eu nem lembro qual foi o outro vídeo que foi gravado. E você... O humor, ele precisa ser natural. Exato. É de personalidade, não é um... Você pega esteticamente que tenta forçar o humor, que tem muitos aí, que eu não vou citar nomes porque é antiético. Você vê que não exila, não consegue tirar do outro aquela risada de dentro. Eu te contei do filme Licença para Casar. É um filme de segunda categoria de Robin Williams, cara. Eu passei horas no cinema rindo, gargalhando. Eu recomendo, é um bom filme. Mas eu não assisti esse filme, não. E é interessante você trazer o nome de Robin Williams e do Jim Carrey, que são pessoas assim que eu admiro bastante. Até mais Jim Carrey. O Robin Williams, eu não acompanhei muito a carreira dele como o Jim Carrey, porque o Jim Carrey ele tem uma produção que vai da comédia, da comédia histriônica até Brilho Eterno, de Uma Mente Sem Lembranças, ou Show de Truman. Exatamente, que são vídeos mais existenciais, que assim, é onde eu me identifico mais, é onde eu vejo que se eu estivesse em Hollywood, eu trabalharia com essas estéticas dele. Sim. E os dois depressivos, né? Os dois, isso que eu achei interessante. Duas pessoas que são maníacas depressivas, né? Tem um problema mesmo químico da doença. E no caso de Robin Williams, ele não suportou, né? E o Jim Carrey, ele tem uma produção, tem uma entrevista dele, tem um material dele muito bom, de um filme que ele faz imitando um cara, e ele resolve, eu esqueci o nome do ator, que também é um ator muito conhecido americano da década de 80, que para ele fazer esse filme, ele viveu o ator, inclusive, nos bastidores, e foi gerado um documentário disso. E como aquilo mexeu com a cabeça dele, assim, ao longo do resto, depois daquilo ali, Jim Carrey mudou. Porque a cabeça dele deu ele falava assim, e eu sinto um pouco disso, ele falava, a gente produz muito, muito riso, então o espectador, ele começa a esperar da gente que a gente seja aquilo tudo. E muitas vezes eu estou vazio, né? Muitas vezes eu tô fora disso.
E isso, ao longo dos anos, comigo em relação a mais um filmes, foi muito complicado no início, porque quando eu fiz teatro, quando eu comecei a viver de teatro, eu tinha uma vantagem, que para mim era vantagem, que as pessoas não me reconheciam depois do palco. Então eu dominava a plateia, né? Os signos teatrais ali no palco faziam com que eu tivesse esse prazer, que é um prazer que se dá, do poder do controle da massa, porque você vai saber quando o público vai rir, quando não vai, você se deixa levar, você se concentra, você pode se desconcentrar. É um grande entretenimento que você pega um signo, que é uma história, uma realidade dada, e brinca com aquilo durante alguns minutos, é fantástico. Mas quando acabava, eu ia para casa. E as pessoas raramente me reconheciam na rua por conta disso. Já com a Mais Um Filmes, de repente eu comecei a perceber que eu saía na rua e as pessoas me abordavam sob a perspectiva dos meus personagens. E os personagens da Mais Um Filmes não têm primeiro grau completo. E são 20 anos mais jovens do que eu. Os meus personagens da Mais Um Filmes não sou eu. Ou pelo menos é um aspecto da minha personalidade que não é do dia a dia. Então, era muito complicado. Porque eu precisava, logo no início, eu achava que eu tinha que estar feliz o tempo todo para as abordagens. E o pessoal brincava muito comigo isso na época, porque eu era avesso mesmo a eventos sociais. Comecei a evitar sair na rua. Não tinha carro, eu tive que comprar carro, porque quando pegava ônibus, todo mundo me reconhecia. Então eu sentia aqueles olhares, e aquilo me incomodava muito, muito mesmo. Então eu passei a me tornar muito antissocial. Então, assim, até comprar pão era complicado, porque eu dizia, eu vou comprar pão, eu vou ter que tirar foto. Aí eu brigava em casa, eu vou ter que tirar foto para comprar o pão. As pessoas vão dizer as frases dos vídeos, eu vou ter que... eu não posso ser equivocado com essas pessoas. Demorou um pouco para compreender que, como pessoa pública, você gera um signo. Você gera uma realidade. Edivana Carvalho, minha linda. Você gera um signo. Ela vive isso. Eu fiquei na dúvida agora da Edivana, se ela está chamando você e eu de lindos, ou você e o pessoal do Mais Um Filmes de lindos. Não, somos nós dois. A Edivana é fantástica. Ela tá com a máscara aí, você não está reconhecendo, mas a Edivana, ela é atriz do Banco Teatro Lodum, ela é atriz do Opaió, fez vários produtos na Rede Globo, Malhação, Novela das Sete. É uma dessas atrizes que explodiu, mas que tem a felicidade de estar aqui em Salvador e vai e volta. Então, ela é os dois. Ela é fantástica. Então, obrigado, uma grande atriz baiana, está com um espetáculo fantástico chamado Aos 50, Quem Me Aguenta. É maravilhoso, maravilhoso. Prazer, honrado ela tá assistindo. Então, delícia você, Edivana. Então, aí é isso, ela viveu isso. Então, eu comecei a entender que a pessoa pública, quando ela tá na rua, desculpe o termo, foda-se se eu não tô afim, foda-se meu humor, porque no momento em que isso acontece, eu posso escolher ser um escroto e dizer, olha, eu não tô afim de interagir, ou entender que aquela pessoa, a gente volta nisso nas conversas, se identificou com o seu produto, se transformou, deu risada, e aí eu volto ao que você falou alguns momentos, várias vezes você falou isso, sabe? Várias pessoas vêm off e falam, cara, eu estava em depressão, e seus vídeos me salvaram. Cara, eu tô fora do país, eu tô longe da minha terra, eu assisto os vídeos de vocês, e, sabe? Então, quando a pessoa tá vindo falar comigo, ela tá cagando e andando para o meu estado emocional. Ela tá querendo, de volta, aquele link que houve entre o produto que ela assistiu e que eu estou representando ele e o estado emocional dela. Eu preciso me sentir honrado em relação a isso. Então, depois que a ficha caiu, eu entendo que eu sou muito menor em relação ao produto que eu produzo. Então, hoje, quando eu vou na rua, eu já vou preparado para caso alguém me aborde na fila do pão, eu vou viver aquela pessoa, eu vou olhar ela nos olhos, eu vou bater um papo com ela, eu pergunto o nome dela, porque aquela pessoa foi atingida com o meu trabalho de uma maneira maior do que eu. Então, veja só como a coisa muda. O processo é terapêutico, além do vídeo em si,
além da minha pessoa em si, né? Ou seja, é a troca, né? Há uma troca de produções Exatamente, ali. exatamente. Exatamente. E tem artistas que Volta. são, assim, fantásticos em relação a isso. Lázaro Ramos, por exemplo, que é uma pessoa que é reconhecida nacionalmente, foi uma pessoa que me ensinou muito isso. Porque ele me convidou para fazer um trabalho e eu estava no início da Mais Um. E aí o Jorge Furtado, que é o diretor de O Homem que Copiava, e de vários filmes que Lázaro fez, ele me viu em algum lugar e aí fez um roteiro para ser rodado aqui em Salvador e Lázaro dirigiria e aí Lázaro me convidou para fazer isso. Eu não conhecia Lázaro pessoalmente, a gente se conhecia assim de vista da época quando ele estava aqui em Salvador ainda fazendo espetáculo, mas nunca tínhamos sentados para conversar. Então quando ele me convidou, a gente foi gravar no bairro de Plataforma. E aí quando o Lázaro chega, todo mundo vai em cima de Lázaro. E Lázaro fez exatamente isso que eu te falei. Ele vai de pessoa em pessoa, tira foto, conversa, bate papo. Ele vive uma pessoa de cada vez. E aquilo me deixou encantado, porque a forma como ele tratou um fã foi a forma como ele me tratou por eu ser fã dele. Porque quando eu cheguei a ele, eu acho um cara como ele, que é do mesmo ambiente que o meu, com as mesmas vicissitudes, com todas as problemáticas sociais da nossa cidade, ele chega e consegue trazer uma verdade daquela... Quando a gente vê ele no cinema, a gente diz, cara, esse cara parece que é muito legal, né? Eu sempre digo assim, esse cara deve ser muito legal. E, de repente, quando você vê ele pessoalmente, e o cara é muito legal, é uma sinapse, assim, um choque sináptico, que faz você ganhar um dia. Eu quero tirar uma foto com esse cara e quero mostrar, quero que as pessoas me vejam com esse cara, porque esse cara é muito legal. Eu aprendi a ler, digo, é isso, cara. Ele é maior do que ele, do que a pessoa naquele momento. Porque eu assisti Um Homem que Copiava, me identifiquei com aquele personagem, me vi naquele personagem, tive terror e piedade por aquele personagem, e agora esse cara tá aqui. E se ele me tratar mal, ele vai estragar meu dia, velho. Ele vai estragar um conjunto de signos extraordinários que veio comigo, que se ele derrubar, cara, poxa, que maldade, que falta de consciência, que deselegante, né? E aí cai a ficha. E aí é o cuidado que vocês, atores, precisam ter. Que o outra pessoa também... E aí eu vou fazer uma ressalva, cara. Pense a alegria que tá aqui dentro de mim em poder estar conversando contigo, cara. Eu fico honrado, eu fico honrado. Pela mesma tela que eu vejo um dos melhores vídeos para mim, de comédia. Perfeito, então, você falando dessa sua relação com Lázaro Ramos, é a mesma coisa aqui. E não é uma brincadeira, não foi um jargão mesmo que eu falei para você quando eu falei que eu quase caio da cadeira. Eu estava nesse exato lugar aqui. Quando aparece, quase cai tudo, cara. Cara, eu fico honrado. Porra, obrigado mesmo. Um cara aqui está perguntando qual é o projeto que você fez com Lázaro. Eu fiz 2 projetos com Lázaro. Esse primeiro foi um vídeo sobre a Copa do Mundo, que era roteiro o projeto era do Jorge Furtado, o roteiro era de Elísio e a direção era e passou na TV Brasil. Mas eu não tenho acesso a ele, posso até procurar no YouTube, eu assisti 1 ou 2 vezes. E tem um segundo, que aí já foi uma coisa maior, que foi o programa Lazinho com Você, que aí eu já fui convidado como roteirista. Eu fui convidado como consultor do projeto, fui para lá, a Globo pagou tudo, foi maravilhoso, fiquei em um hotel em Ipanema, uma semana lá no Rio, morri de medo, que era uma época que estava com medo.